Bom dia, a paz do Senhor. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Vamos estar começando mais um momento João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua. Como sempre, vamos estar orando e agradecendo a Deus mais este dia, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu entro na Tua presença santa mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Senhor Deus. Eu te peço, Pai, perdão porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, mas me ajuda, Pai, a te servir, a te adorar. Porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e toda adoração. Nessa hora, Pai, eu apresento também o meu lar, a família, o ministério, tudo aquilo que você tem confiado na minha pessoa. Eu apresento também, Pai, a vida daquele que vai estar ouvindo essa live, que você possa estar alcançando, que você possa estar falando no coração dessa pessoa, Pai, grandemente, porque o Senhor é o único digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor é Deus, Pai. Abre as portas para aquele que precisa de um milagre neste dia, Pai. Envia a providência e socorro, abençoa, Pai. E repreende toda obra maligna das trevas, Pai. Toda obra que Satanás tem levantado para destruir os lares e as famílias seja repreendido neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Senhor esteja neste lar, na vida desta pessoa, dessa família que está ouvindo essa live nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que o Senhor me deu hoje está em Êxodo 20. E fala dos 10 mandamentos. Vamos estar meditando nela? Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até minha geração aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em sua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos, ou servas, nem os seus boi, ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, igreja, aí a gente vê. Então, vamos estar orando, como sempre, para Deus mostrar aquilo que Ele tem para mim e para você, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor tem para falar para mim, para a tua igreja, neste dia, através da tua palavra. Meu Deus, eu não tenho nada para falar, mas eu sei que o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é quem fala. Usa-me, Pai. Toma a minha vida, que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está falando dos 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel, né? E é tão interessante que Deus, ele vai falar para Moisés, né? Que lá no Monte Sinai, vamos no 19, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos lá, no versículo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios e uma densa nuvem cobriu o monte. Eu estou em Êxodo 19, 16. Cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou
o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai. Aí vai dizer, né? Vamos lá. No 20. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, chamou Moisés para o alto do monte e subiu. E o Senhor lhe disse, olha o que Deus disse para Moisés. E o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não ultrapassa os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai? Ó, Moisés falando com Deus. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declara o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir acompanhado de Arão. Quanto ao sacerdote e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor. Senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. E aí a gente vê que aí, então Moisés desceu e avisou o povo, tudo que Deus tinha falado. E aí é onde vem os 10 mandamentos, no 20, né? E Deus falou todas essas palavras para Moisés. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito e a terra da escravidão. A gente sabe que Deus tirou o povo. Quando ele fala assim, eu sou o Deus, quando Deus, Moisés vai falar com Faraó, né? E você fala, mas se ele perguntar quem é, diga a Faraó que o eu sou enviou, né? O eu sou, o Deus Todo-Poderoso enviou, né? E aí, como ele deu, né, os mandamentos. Ele diz assim, não terás outro Deus além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações que me amam e obedecem os meus mandamentos. A gente vê que Deus deu mandamento pro povo aqui, e a gente vê que mais pra frente, quando Moisés, ele sobe para conversar com Deus, né? O que o povo faz? O povo pega e acha que Moisés está demorando, quando Moisés sobe no monte de novo, e eles fazem um bezerro de ouro, né? Isso tá lá em Êxodo 32. Aí diz que eles fazem um bezerro, né? Ele diz assim, o povo ao ver que Moisés demorava do monte, juntou ao redor de Arão e lhe disse, venha e faça para nós deuses, que nos, olha para tu ver, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então assim, Moisés estava conversando com Deus e o povo estava querendo adorar. A tendência pecaminosa, a tendência adâmica do ser humano é sempre a pecar, né? A pecar. E eles simplesmente pegou e pediu, né? Que respondeu-lhe Arão, tirem os brincos. E Arão ainda, né, coisou, tirem os brincos. E diz assim, respondeu-lhe Arão, tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam a mim. Olha, Arão era sacerdote, né? E ele pede os brincos, ouros, e eles fazem o quê? E todos tiraram os brincos, né? E de ouro e levaram quem? Arão. E aí o que eles fizeram? Deus tinha dado os mandamentos para Moisés, mas o povo acha que Moisés estava demorando. E eles tiram os brincos de ouro e levam Arão. E ele recebeu e os fundiu. E transformando tudo no ídolo que modelou a ferramenta própria, dando-lhe a forma de quê? De um bezerro de ouro. Né? O que eles fizeram? Dando uma forma de um bezerro de ouro. Então disseram, eis aí seus deuses, o Israel que tiraram vocês do Egito. E ainda começou a dar glória ao bezerro, falando que o bezerro que tirou eles do Egito. E isso foi terrível, porque vai dizer que Arão ainda, não prosseguir, fez o quê? Tudo que Deus falou para ele não fazer, ele faz. Ele edifica um altar. A gente vai ver mais para frente ali que Deus fala que o altar tem que ser feito. Tinha todo que não era para usar ferramentas, tinha todo um instrumento. E ele vai e ele faz o quê? Diz aqui, ó, vendo
Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, né? Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Aqui, tipo, vai depender um carnaval, né? Bem de ser um carnaval. O povo sempre adorando o bezerro de ouro, né? Então o Senhor diz a Moisés: desce. Deus ficou tão irado, disse assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se, né? E aí Deus manda Moisés descer. Desce, porque o povo corrompeu, né? E ali, né, muito depressa, desviaram-se daquilo que lhe ordenei. Deus havia dado os 10 mandamentos, Deus havia ordenado o povo, mas rapidinho o povo se esqueceu, né, da ordem de Deus. Rapidinho, né? Rapidinho o povo esqueceu daquilo que Deus havia dito, né? E fizeram um ídolo. Aí Deus fala: em forma de bezerro, e curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito, profanando o nome do Senhor. Profanou bonitinho, né? Então fizeram-se uma bagaceira. E disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra ele e eu os destrua, né? E depois farei de você uma grande nação. Olha só, né? Deus ficou tão irado que Deus falou: deixa eu destruir Moisés, eu falei de você uma grande nação, porque esse povo não tem jeito. Você vem conversar comigo, tirar um tempo comigo, o povo desce para fazer o quê? Um bezerro de ouro, né? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, clamando ao Senhor: porque se acenderá a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder forte na mão. Então, o que acontece? Moisés ainda intercede pelo povo, né? Mas Deus tinha pedido pro povo não fazer isso. Ai, não tem nem como pular, porque Deus, ele, nossa, manda falar tudo aqui. E os egípcios foi com a intenção maligna que, diz assim: os egípcios foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-lo nos montes banidos da terra, né? E ele diz assim, né? Forte mão, porque diriam, né? Dos egípcios, foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e banidos da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não traga este mal sobre o teu povo, né? Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, as quais juraste para ti mesmo, fareis-te descendente. Ele até lembrou dos patriarcas, né? Até lembrou dos patriarcas. Lembra-te, né? Moisés era... Nossa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, as quais juraste para ti mesmo, farei os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do mar, da terra, e que será uma herança para sempre. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. Aí Deus, tipo, Moisés começou a lembrar, né? E aí Deus disse que Deus se arrependeu do mal, né? Que ia trazer sobre o povo. Mas detalhe, então Moisés desceu do monte, levando à mão as 2 tábuas da aliança. Estava escrita em ambos, em frente e os lados. Moisés desce, né, do monte levando as mãos as 2 tábuas da aliança, estava escrita em ambos os lados, frente e verso. E as tábuas tinham sido feitas por Deus, o que neles estava gravado fora escrita por Deus, né? Então, Deus escreveu, falando com Moisés, e o povo estava lá embaixo, querendo, fazendo bezerro de ouro. E Arão, sendo sacerdote, ainda apoiou isso, né? E quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é. E quem estava com Moisés, né? Josué estava com Moisés. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão. E quebrando, pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? Né? Aí Moisés fala: Arão, o que você fez, Arão? E Arão era irmão de Moisés, era sacerdote. A gente vê que Arão, ele era sacerdote, ainda detalhe, ele era levita, né? Porque quando... ai, esqueci o nome dele. Ele rejeitou o sacerdote Levítico, Corá.
né, que ele queria ser sacerdote e não levita, líder dos levitas, aí Deus mata, né, Corá, toda a sua família, e Moisés e Arão é a vara que floresce é de Arão nas 12 tribos, e ele passa a representar os levitas também. Olha, isso é muito sério, igreja. Deus tinha dado cargos para ele, né? Deus tinha dado confiança a Arão, né? Arão era sacerdote levita e Arão fez, nossa. Respondeu Arão, não te enfureça, meu senhor, tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós Deus que nos conduza, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés. Então, ele sabendo, ele fala assim, ele fala, não, meu senhor, né? Você sabe que esse povo adora se pender para o mal, né? Tu bem sabe como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Ainda tipo assim, menosprezando Moisés, né? O homem que nos tirou do Egito. Então ele disse, quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. O povo trouxe o ouro e eu joguei no fogo, surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo o tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. O povo ria, debochava, né? E declarou-lhes também assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um a espada e percorre o acampamento da tenda e mate o seu irmão e o seu amigo e o seu vizinho. Mate. Deus mandou matar todo mundo, mata, né? Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre os povos. E disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e seu irmão, de modo que o Senhor os abençoe neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, Senhor, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Olha, para você ver, Moisés, né? Olha, Senhor, grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe os pecados e não risca-me do teu livro. Olha, salvação, né? Moisés tinha preocupação com a salvação dele. E respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, né? Então, Moisés, todo aquele que pecar contra mim, eu vou riscar do meu livro, Moisés. Todos. E agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu o punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse um bezerro. Então, igreja, você vê, né? Deus tinha dado o mandamento para não fazer, né? A gente acabou de ler aqui, né? Para não fazer, não prostrarás diante, nem lhe prestarás culto, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, né? 20 no versículo 5, que a gente está lendo os 10 mandamentos. Eu contei eles para você ver como o povo é voltado à idolatria. E diz assim, e aí Deus castigou, mas trato com bondade. Aí vamos pro 7, a gente falou, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo, trabalhar 6 dias neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia, o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus, né? Então, Deus deu o povo de Israel para o quê? Para descansar no sábado. Porque Deus, ele fez, né? E no 7º, a toda a terra, tudo que nele há, e no 7º dia Deus descansou. Mas por que para o povo de Israel? Porque o povo de Israel foi o povo escolhido de Deus. Deus tinha feito uma aliança com esse povo. Deus tomou para si como um povo escolhido. Então o sábado é para o povo de Israel até o dia de hoje. O sábado, o dízimo até o dia de hoje é para o povo de Israel. Nós fazemos parte da nova aliança que está em Cristo. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele era o mediador do povo de Israel para com Deus. Depois tiveram os sacerdotes, os reis. Depois de Moisés tinha quem? Os sacerdotes e tinha os reis.
né? Que era os mediadores entre Deus e o povo, né? Que mediava. Aí depois nós temos quem? Cristo, que é o nosso mediador, né? Nós somos uma nova aliança, mas na velha aliança era Moisés, foi o primeiro mediador, né? Do povo de Israel. E aí a gente vê que Deus, ele diz assim, o Senhor abençoou o 7º dia, santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, esse 5 primeiros mandamentos é para Deus, né? Então, o resumo... Então, a gente... Não, vamos lá. Depois eu explico o que eu quero explicar. Depois diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou as servas, nem seu boi ou jumenta, nem coisa alguma que lhe pertence. Vendo o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som das trombetas e do monte fumegante, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Olha só, eles não queriam morrer. Mas a gente vê que no 33, mais pra frente, eles fazem o bezerro de ouro. O povo é terrível. Eu acabei de contar pra vocês, relatar aqui o capítulo 33. E assim, aí Moisés disse ao povo, não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, Deus fala para o povo assim, ó, Deus deu os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos dizia tudo somente a Deus. E os 5 depois ao próximo. Então, e aí o povo ficou com medo, né? O povo ficou com medo. Eles falaram assim, não, vocês não podem ter medo de Deus. Mas aí diz aí, vocês têm que ter temor. Porque se vocês têm temor, você não peca. A palavra do Senhor diz que o temor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles que obedecem. Então, se você tem temor a Deus, você simplesmente vai obedecer a Deus. Agora, se você tem medo, depois você faz do mesmo jeito, não adianta. E a gente vai ver, e o que significa? Significa o quê? Que a gente, quando a gente vê aqui que Moisés, ele era o mediador da antiga aliança com o povo de Israel, a gente vê também que tinha os profetas e tinha os reis, tinha os sacerdotes também, que era mediador depois de Moisés, tinha os profetas e tinha os reis, que era mediador. Por quê? Porque o Espírito do Senhor era com eles. A gente vê que Davi, né, o Espírito do Senhor era com Davi. A gente vê que Saul também teve o Espírito do Senhor sobre Saul, só que Saul pecou e o Espírito saiu do Senhor, então o Espírito de loucura sobre Saul, e depois o Espírito de Deus era com Davi, né? A gente vê que todos os sacerdotes e profetas tinham o Espírito do Senhor sobre eles, porque eles não eram um templo do Espírito de Deus. Não é igual hoje que nós somos na nova aliança, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, quando ele morreu, ele falou, ele ressuscitou, ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Então, para Jesus deixar o Espírito Santo de Deus para mim e com você, ele teria que ir. E a gente vê que em Atos 1, Jesus, ele é ascendido ao céu, né? E isso é muito importante porque quando ele vai, aí o Consolador vem. Ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Quando a gente vai no livro 1 Timóteo 2, 5 e 6, vamos lá, só pra gente entender aqui rapidinho, a gente não perder o foco. 2 Timóteo, ai meu Deus, 2 Timóteo 5, 6, peraí, meu Deus. Não é 1 Timóteo? Você tá falando 5? Aqui, 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5. Não é 5, não, é 2. 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Então, Timóteo vai dizer, né? 1 Timóteo. Então, a gente vê aqui que na lei mosaica de Moisés, então Moisés, ele era o mediador. E o povo estava assim, né? Recebendo a lei, estava com medo, mas não tinha temor. E a gente vê que Deus dá outras instruções para Moisés.
E aí é onde é feito... Deus, ele diz assim, eu vou explicar para vocês o que eu quero. Eu não quero imagem. Aí diz assim no 22, a lei sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas. 20 e 22. Vocês viram por si mesmo que dos céus lhe falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Faça-me um altar de terra e nele sacrificam-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão e as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavadas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Aí Deus fala para o povo de Israel assim, ó, eu quero que vocês façam altar para mim, porque eu não quero que vocês façam imagem. Mas como que o povo poderia fazer imagem de Deus se a gente nem sabe como é que é Deus? O Senhor fala assim, Deus assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a gente não sabe se Deus ele é negro, se Deus ele é branco, se Deus é como é que é. Se ele é igual a mim, negra, com cabelo, né, crespo, ou se Deus é branco, ou se ninguém nunca viu Deus. Então, como é que eles vão fazer imagem e semelhança? Deus fala assim, não, vocês vão fazer um altar para mim e ali vocês vão sacrificar. E Deus, quando ele diz assim, e ali vai sacrificar e eu, né, para fazer celebrar o meu nome e virei a vocês e abençoarei. Cada vez que vocês fizerem um sacrifício de holocausto para mim, eu vou vir e vou te abençoar, né? E aí Deus dá um detalhe para eles. Deus fala assim, o negócio é o seguinte, vocês não usam ferramentas, né? Se não for, ele fala assim, se me fizerem um altar de pedra, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam... E aí Deus fala assim, não faça com pedra lavada, porque eu não quero que vocês usem ferramenta. Eu quero que vocês peguem a pedra do ambiente natural dela, da terra mesmo, e vocês montem o altar. Vocês não usam ferramenta nenhuma. Quando a gente pode ver aqui esse negócio de ferramenta, não, né, assim, a Bíblia aqui não tá falando, mas eu consigo, assim, fazer uma conjectura com o que tá lá em Gênesis 4. O que acontece em Gênesis 4? A gente vê que em Gênesis 4, 22, fala do neto de Caim, Tubal-Caim. Esse Tubal-Caim foi aquele que inventou as ferramentas e todos os tipos de ferramentas, né? Ele fabricava todo tipo de ferramenta de ferro. Foi Tubal-Caim que fabricou, né? E Tubal-Caim, ele era neto de Caim, né? E Deus amaldiçoou Caim, né? Então, no entanto, que o nome Caim significa metalúrgico. Possa ser que, né? Aqui não fala, mas eu quero, assim, dar um embasamento e creio que Deus não aceitava porque a ferramenta era algo, vamos dizer assim, já amaldiçoado, né? Porque veio da descendência de Caim. Aí, muitas coisas vieram dos descendentes de Caim. As ferramentas, vamos lá. Quer ver? No 4, o que a família de Caim fez? Vamos lá, só para você ver. Os descendentes de Caim. Caim teve relação com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Tô aqui em Gênesis 4, tá bom? A Enoque, depois de Caim, fundou uma cidade. Quem fundou as cidades? Foi Caim. Cidades foi fundada por Caim. Todos os tipos de cidades, quem fundou foi a família de Caim. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mejoel, Mejoel gerou Metusael, Metusael Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada de Ada e outra de Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas, né? Ou seja, Jabal o quê? Ele fez o que? Tendas. Ele já começou a formar assim, tipo, lugares fixos para moradia, entendeu? Não ficava mais errantes. E o nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa. Ainda teve quem? Jubal. A harpa, flauta, instrumento. Foi feito tudo pela família de Caim, né? E diz aqui, Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Então, você vê que a família de Caim foi quem fundou muitas coisas. Flauta, arma, cidade, ferramentas, né? Eles tiveram necessidade de viver em família, né? Então, aí a gente vê que Deus, ele dá toda a explicação aqui pro povo de Israel, né? Pros israelitas, que ele queria um altar, né, feito de pedras. Você chegava, pegava a pedra e fazia. Então, para não profanar o altar do Senhor. Então, o que a gente aprende com a palavra de hoje, né? Deus, ele escolhe, ele dá ordem. Deus, ele dá para mim e para você espaços, livre escolha.
a gente vê que na antiga aliança, na aliança mosaica, a gente vê que havia um espírito que ficava sobre aquele que Deus escolheu. Moisés era quem Deus falava face a face. O espírito do Senhor era com Moisés, Moisés falava com o Senhor, e o Senhor passava as instruções para Moisés, e Moisés passava para o povo. E a gente vê que quando Moisés morre, acontece o que? A gente vê que Josué, Deus fala assim, Josué, ser forte, porque Moisés, meu servo, morreu. Aí o Espírito do Senhor é sobre Josué, para Josué comandar o povo. E a gente vê que assim sucedeu. Depois eram os sacerdotes, né? A gente vê, deixa eu ver quem? Samuel, né? Samuel era profeta, sacerdote, o Espírito do Senhor era sobre Samuel. E tinha uns reis, Davi, depois que também o Espírito do Senhor era sobre Davi. Então a igreja é muito grande. Mas a gente vê também que no final, né? Finalmente, nós temos o único mediador, que é Jesus Cristo, amém? Não esquece, nós temos o único mediador, que foi o único perfeito, que foi Jesus. Então, quando você quer alguma coisa, conversa com Deus, né? Porque é só Jesus. Em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus eu aceito, porque o sangue de Jesus tem todo o poder, amém? Que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações, que você tenha um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Fica na paz.